Ele até cobra um pouco eu que as minhas vacas estão muito gordas. Só que eu já vi minhas vacas sofrer tanto que hoje eu não quero mais que elas sofram. A gente fala assim na maior simplicidade, né? Com dúvida, alguma coisa. E o leite não. O leite é uma coisa muito lucrativa. E como foi a adubação? Adubo não é caro? Adubar vale a pena? Adubar o pasto, adubar o milho? Como que vocês enxergam isso hoje? E como que vocês enxergavam lá, 5 anos atrás? Há 5 anos atrás, Juliano, era caro, era uma fortuna. Deus o livre comprar um saco de adubo. Não tinha condições. Era um artigo de luxo na propriedade. Isso, era um luxo. Eu consegui colocar um saco de adubo. Isso aí era uma história pra gente, né? E a gente, tipo assim, Juliano, antes de a gente chegar na propriedade, que a gente só faz 7 anos que a gente tem essa propriedade. Ela não é, tipo, era do... Aí eu trabalhava na Coca-Cola, eu era vendedor de Coca. Então, assim, tipo assim, ainda brincava que não era vendedor, era só tirar pedido, porque a Coca se vende sozinha, né? Verdade. Aí eu passava, como eu fazia as comunidades do interior aqui que a gente tem, né? Eu vendia nas comunidades. Então eu vivia dentro da propriedade de um, de outro, e aí você acaba conhecendo histórias, né? E daí, na época, tinha um outro órgão que fazia assistência, né? Aí o cara ia lá, fazia a pastagem bonitinha, mas o que eles faziam com os produtores? Eles testavam os produtos. Né? Então, assim, era complicado, né? Vamos plantar tal grama. Os caras plantavam. Aí, um dia eu cheguei na casa do produtor e disse, vou ter que tirar toda essa grama fora e plantar outra. Eles mandaram plantar outra grama agora. Depois da pastagem formada, né? Então, assim, aí você já escuta uma história que depois, se alguém te falar alguma coisa, você já tem uma coisa ruim gravada dentro de você, né? E com o Juliano não foi diferente com nós, né? No começo a gente duvidou do Juliano e hoje eu me sinto culpado por isso, porque ele falou, vamos chegar a 500 litros. Isso para mim era um absurdo que ele estava falando. Era quase uma ofensa ou uma piada, né? Um dos dois. Tipo assim, você já tem umas histórias mal contadas sobre grama, sobre leite, mas assim, a vontade nossa era produzir leite, tipo assim, tanto para consumir quanto para vender, né? Então, assim, só que a gente teimou, né? A gente foi atrás. Daí o Juliano começou, a gente, em vez de fazer o que o Juliano pediu, não. A gente testava o Juliano ainda, não conhecia. Né? O Juliano, a gente fala isso porque o Juliano é bem. Tipo, a gente já tem mais convivência, né? Mas a parte não problema ainda. Então a gente assim, vamos testar. Se dá certo, vamos fazer mais. E vamos fazendo. E só que a coisa começou a fluir, e da maneira certa, né? Que daí a gente tinha o conhecimento certo e a gente fez da maneira certa. E era, tipo, isso para nós era tão simples de fazer, né? E a gente via o resultado. Então, assim, chegar aos 500 litros não era a minha ideia. A minha ideia era eu ter comida para meus animais, era a primeira coisa que eu queria. Tanto que hoje, até o Juliano, ele vem aqui em casa fazer as visitas, que é poucas, né? 2, 3 por ano. Ele até cobra um pouco eu que as minhas vacas estão muito gordas. Só que eu já vi minhas vacas sofrer tanto que hoje eu não quero mais que elas sofram. Então, assim, é uma coisa assim, bem, bem interessante, né? A gente fala assim na maior simplicidade, né? Sei que tem gente aí que está, de repente, assim, com dúvida, alguma coisa. E o leite não. O leite é uma coisa muito lucrativa. Se você pegar que nem aqui, o pessoal está tirando a média de 150 sacos por alqueire, né? E aqui a gente fala mais em alqueire. Isso deve dar o quê? Minha terra deve dar uns 2 alqueire e pouquinho. Vai dar 300 e poucos sacos. Aí disso você tira praticamente 80 sacos para manutenção de adubo, semente e coisa de soja, né? Eu fiz várias vezes essa conta. Então, você nunca, numa propriedade pequena, você jamais vai conseguir ter uma renda tão boa se não for com leite.
Então, assim, hoje eu tiro muito, eu tiro o dobro do que o pessoal tira de soja, eu tiro na minha propriedade de leite. Se comparar a área, né, Juliano?